Pessoal, dando continuidade na aula de eletricidade básica, hoje nós vamos falar um pouquinho referente à corrente elétrica. E o que é a corrente elétrica? A corrente elétrica nada mais é do que o movimento ordenado dos elétrons. Ou seja, são os elétrons que estão saindo de um ponto e estão chegando a um outro ponto qualquer. Um detalhe importante que nós podemos avaliar, nós temos aqui normalmente o sentido convencional da corrente elétrica e o sentido real da corrente elétrica. No sentido real da corrente elétrica, nós estamos falando dos elétrons. E dos elétrons, nós estamos falando da movimentação das cargas negativas, que é a imagem que nós temos embaixo, aonde que nós temos os elétrons saindo de um ponto e indo a um outro ponto qualquer. Só que no sentido convencional, foi adotado que na realidade são as cargas positivas que se movimentam. Então, na realidade, nós temos as cargas positivas se movimentando de um ponto ao outro ponto. Tanto um quanto o outro têm exatamente o mesmo valor da carga elétrica. Como nós vimos na aula anterior, o valor da carga elementar é igual. A única coisa que muda é o sinal negativo que aparece na frente dela. Nosso 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, que tem diferença entre um e outro. Bom, gente, e na realidade, o que interessa para a gente é saber exatamente o quanto de corrente elétrica que está passando. Nessa hora, nós não chamamos mais de corrente elétrica. Nós vamos chamar normalmente de intensidade da corrente elétrica, que na realidade é o quanto de carga que está passando. De acordo com os conceitos que nós temos, funciona o seguinte: a intensidade de corrente elétrica consiste na quantidade de carga elétrica que atravessa a seção reta de um condutor na unidade de tempo. A intensidade de corrente elétrica representa-se por A maiúsculo na sua unidade no sistema internacional. Em homenagem, é representado o nosso ampere, em homenagem ao físico e matemático francês André Ampère, que viveu aí em 1775 a 1836. E, pessoal, como é que nós calculamos a intensidade de corrente elétrica baseado nas cargas elétricas? Bom, gente, para calcular a intensidade da corrente elétrica, nós precisamos saber o quê? A quantidade total de carga que se movimentou, por quanto tempo ela se movimentou. Aí vem um negócio importante. Nós estamos atuando sobre uma área específica de um condutor ou de um meio que está conduzindo essa corrente elétrica. Bom, gente, então vai ficar de que jeito? Nós temos carga elétrica em coulombs dividido por tempo, ou ΔT, em segundos. O que representa esse ΔT? Esse ΔT, gente, representa a variação de tempo. Então, nós podemos interpretar de duas formas diferentes. O ΔT, eu posso te dar o ponto de tempo de início e o ponto de tempo final. Exemplo, começou a circular exatamente aos 25 segundos e parou de conduzir aos 30 segundos. Então, eu tenho 30 menos 25, eu tenho ΔT igual a 5. Da mesma forma, eu posso passar para vocês o seguinte: de vez de eu fazer esse cálculo de ΔT, eu já posso passar normalmente o tempo total que ele demorou para fazer o intervalo. Ou seja, por exemplo, eu posso falar para vocês o seguinte: olha, em 3 segundos passaram tantos coulombs. Significa que eu já estou dando para vocês o resultado do tempo. Então, gente, dependendo da forma que você vai analisar esse ΔT, você vai ter que tomar cuidado. Se deu um tempo inicial e um tempo final, a gente precisa calcular tempo final menos tempo inicial. Ou, se foi observado, o tempo total que você analisou aquela passagem de carga elétrica. Ou seja, demorou tantos segundos o evento. Bom, gente, para a gente treinar um pouquinho, vou fazer um exemplo, só para vocês entenderem como funciona. Durante 2 segundos, gente, 2 segundos, eu já estou passando o valor de ΔT diretamente. São transportados 0,5 coulombs de carga elétrica em um condutor.
Determine a corrente elétrica formada nesse corpo. Bom, gente, I é igual a Q dividido por ΔT. T é igual a 2 segundos, ou ΔT, 2 segundos. Q é igual a 0,5 coulombs, o nosso I vai ficar igual a quem? Q dividido por T, 0,5 dividido por 2, nós temos que I é igual a 0,25 amperes, ou, convertendo de uma forma muito melhor apresentável, 250 miliamperes. Bom, gente, o que nós vamos fazer? Analisando aqui com bastante cautela, gente, leiam com atenção referente à duração ou o intervalo que isso acontece. Quando a gente fala durante ou o período que isso aconteceu, nós estamos passando o valor de ΔT na íntegra. Agora, quando a gente fala o período que isso aconteceu, de manhã até a tarde, então quando a gente determina um ponto de início e um ponto de final, a gente tem que tomar cuidado que o nosso ΔT, deixa eu pegar um lápis aqui, uma caneta, gente, o nosso ΔT ele é igual ao tempo final. Deixa eu fazer com uma letra mais bonitinha, que eu acho que vai ficar mais interessante aqui. Nosso ΔT vai ficar igual ao T final menos o T inicial, para poder fazer a conta do ΔT. Ou a gente já dá um intervalo total do tempo. Bom, pessoal, depois que tiver esse videozinho, eu vou estar disponibilizando alguns exercícios para a gente poder estar fazendo e fixando essa parte de cálculo de intensidade de corrente elétrica. Qualquer dúvida, mandem para mim essa dúvida via qualquer uma das ferramentas digitais que a gente vai estar sanando essa dúvida o mais rápido possível. Certinho, pessoal? Muito obrigado.